Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente no canal aqui falando um pouquinho dos nossos investimentos, tá? Vem comigo e acompanha o que a gente está comprando nessa semana. Fala galera, beleza? Nessa semana aqui que eu optei por comprar, tá? Só para a gente continuar alinhado nossos investimentos ali. Eu já tinha feito algumas compras de fundos de investimento imobiliário, mas nenhuma vez eu comprei apenas fundos de investimento imobiliário. Eu ia sempre comprando alguma coisinha, sobrava um dinheirinho e acabava comprando. Dessa vez a gente fez um aporte direcionado apenas a um fundo, comprando aqueles R$ 500 que a gente está aportando todas as semanas, apenas um fundo. Então o fundo desta semana foi o ALZR11. Para quem não conhece a ALZR11, ele é um fundo híbrido de tijolo. Então 80% do capital dele, da grana que ele tem, ele investe em imóveis não residenciais. O que seriam imóveis não residenciais? Seriam hospitais, centro logístico, data centers. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos ramos dos clientes que ele atende, para a gente ver um pouquinho, mas seria nesta base aqui, tá? Não tem nada relacionado com o shopping, que nem a gente falou, nem nada. Naquele outro fundo que a gente comprou, o XPMOL, né? Esse daqui é mais focado nessa questão de centro logístico e tudo mais. Beleza? Então, por que eu foquei no ALZR11? Ele, se eu olhar no curto prazo, se vocês olharem, por exemplo, nos últimos 2, 3, 4 anos, ele perde para vários índices, tá? Se a gente olhar até para o próprio CDI, se você fizer um gráficozinho ali, você vai perceber que ele acaba perdendo nos últimos anos. Porém, lembra que o nosso investimento, e sempre quando a gente vai investir, a gente tem pelo menos a minha filosofia de investimento. Eu preciso focar para o longo prazo. Então não posso me preocupar com uma janela de 1 ou 2 anos como que ele está performando. Eu tenho que focar ali e querer que ele performe para muitos anos. O ALZR11, ele é um fundo muito seguro e muito bem gerido. Ele tem algumas, como que eu posso dizer, ele tem algumas características que trazem a ele bastante segurança. Por isso, talvez, quando eu olho em rendimento, assim, ele não me deu um rendimento tão bom. Porque lembra, existe uma máxima no mercado. Quanto maior seguro for um ativo, menor vai ser ali o meu retorno. Então, minha questão risco-retorno, ele sempre está andando lado a lado aqui. Então, se eu tenho um ativo que é muito arriscado, a volatilidade, a possibilidade de retorno normalmente é muito alta. Se eu tenho um ativo que o risco é muito baixo, normalmente a minha volatilidade e o meu retorno vai ser muito baixo também. O LZR11, por que ele é um ativo com risco muito baixo, tá? Ele é assim, ó, a vacância dele é quase que 0%. Vacância, para quem não sabe, é o quanto dos imóveis que você tem ali que está desocupado, ou seja, não tem nenhum inquilino ali naquele momento, então você está deixando de ganhar. Então a vacância dele, acho que a última vez que teve vacância no fundo foi há um ano, setembro de 2024, alguma coisa assim. Então este é um ponto. Mas o porquê que a vacância dele é baixo? Os contratos do ALZR11, eles são contratos atípicos. Então sempre que for firmar um contrato, existem dois tipos de contratos: os contratos típicos e os atípicos. Os contratos típicos são os contratos muito comuns, então às vezes não traz tanta segurança para quem está alocando o imóvel para alguém. Quando a gente pensa nos contratos atípicos, ele está atrelando várias e várias coisas que acabam deixando mais seguro para a gente. Até para o inquilino não sair e até para eu manter mais a minha previsibilidade. Então eles têm contratos gigantes daqui 8, 10, 15 anos, os contratos com multas bem específicas e além dos contratos, às vezes tem alguns serviços englobados. Então esses contratos atípicos acabam trazendo maior segurança e previsibilidade. Se a gente pega e olha o fundo, a gente consegue observar daqui quanto tempo cada contrato vai vencer. E como as empresas, é muito caro uma empresa sair de um lugar para ir para o outro, esta questão depois de negociação e renovar acaba sendo até um pouquinho mais simples. A empresa já está habituada e tudo mais ali, tá? Esta é uma característica que nos demonstra que o LZR11 é muito seguro por conta disso. Um outro ponto importante é que o tipo de cliente, o tipo de serviço que o pessoal utiliza os imóveis dele é muito diversificado. Então, por exemplo, às vezes tem algum fundo de centro logístico que só tem cliente do varejo. Se eu tiver algum problema no setor de varejo, o que vai acontecer? A cota daquele fundo vai cair, porque ele vai sofrer junto. Por mais que os clientes dele, às vezes, não acabam nem tendo nenhum problema o cliente dele de fato. Mas só do mercado começar a falar mal do varejo, algum problema relacionado a varejo, alguma suspeita ou
a macroeconomia, pensando no varejo ali, comece mal, o setor comece a ir mal, a cota do fundo já vai acabar caindo, mesmo que nenhum cliente dele deixe de pagar ou qualquer outra coisa. Quando a gente olha para os clientes e os serviços que acabam fazendo ali do LZR11, a gente tem um monte de coisa. A gente tem o varejo, a gente tem centros logísticos, a gente tem o que são dos varejos ali, né? A gente tem locais assim de data centers, a gente tem centros comerciais, tem o Build to Suite, então a gente tem vários tipos de segmentos totalmente diferentes. Então, por exemplo, se eu der um problema no setor de data center, isso é uma porcentagem só do que ele está fazendo. Então, ele está muito diversificado nesta questão, tá? Nessa questão dos serviços prestados, tá? Dos imóveis ali que está fazendo o tipo de cliente. Beleza? Essa questão do histórico de vacância baixa também é super significativa e o dividend yield acaba nos últimos 2 meses, ele não é muito alto, mas lembra, ele é um fundo muito seguro, então obviamente vai ser um pouquinho mais baixo. A gente está com o dividend yield atual, pensando no valor da cota e o que ele rendeu nos últimos 12 meses, de 9,69%. Então tá quase aí 0,85, 0,9 ao mês aí para quem é um investidor. Beleza? Então, quantas cotas a gente acabou comprando? Comprei lá os R$ 500, paguei hoje R$ 10,01 em cada uma das cotas. Comprei 50 cotas, que deu um valor de 550 centavos, alguma coisa assim, tá? R$ 500,50. Beleza? Como é que está a nossa carteira por enquanto? Deixa eu abrir aqui e mostrar pra gente. Então, quando a gente olha na questão geral da carteira, a gente tem ações aqui 48%, 48%, tá pequenininho aqui na tela para mim, 48%, FIIs 26%, subiu bastante agora porque eu coloquei mais nele, e os ETFs, que é o IVVB11, a gente está com 25,72%, tá? Lembrando que cripto é um outro ativo que eu quero colocar na carteira, só estou esperando um momento melhor do cripto para entrar, eu não sei se agora é o melhor momento, então estou esperando um pouquinho. Talvez eu compre uma vez só, quando a gente tiver um valor maior aqui da carteira, só para deixar um pouquinho mais diversificado e fechar aqueles 4 tipos que a gente vai investir, né? Ações, FIIs, investimentos exteriores e criptomoeda. Beleza? De capital total aqui, é isso que nós temos. A gente tem hoje um capital patrimônio total aqui de R$ 3.000. Beleza? Quando a gente olha dentro de ações só, a gente está com o Banco do Brasil, Fleury e JHSF, 30%, 35% em cada um, mais ou menos. Em FIIs, a LZR11 acabou subindo um pouco mais, porque foi o que eu comprei, foi o único que eu fiz um aporte de R$ 15, o resto eu sempre comprava R$ 100, alguma coisa assim, tá? XPMOL 25% quase e BTHF 12%. E quando a gente pensa no fundo lá no exterior, a gente está investindo tudo em VVB11, por isso que está o 100% aqui. Beleza? Esse daqui é o aporte da semana. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí. E na semana que vem temos mais. Forte abraço, tchau, tchau. Tudo de bom.